primeiro destacar que esse esquema da Libertadores atual eu não curto, por mais que ele seja óbvio, né? A Conmebol prioriza o que dá mais renda, o que vai ter mais nível técnico. Automaticamente sempre vai ter brasileiro e argentino na semifinal, ao contrário de antigamente que tinha mais surpresas. E destaque jogadores, acho que vocês vão falar, então eu vou pular. A outra questão que eu coloquei foram as decepções da Libertadores, o Fluminense campeão, o Palmeiras foi surpreendido por um Boca que era inferior ao Palmeiras, mas de decepções da Libertadores eu coloquei três. O River Plate, que não conseguiu jogar tão bem durante a Libertadores e saiu para o Inter, que muita gente colocava o River como favorito, inclusive numa disputa de pênaltis incrível, né? Quem não assistiu, dá uma olhada no YouTube que vale a pena. O Corinthians, eu coloco aqui, não sei se talvez com um pouco da parte clubista, porque o Corinthians não tem tanta tradição em Libertadores, mas é um clube grande que investiu, então, independente da bagunça que foi, ele investiu e saiu na primeira fase. E outra decepção que eu coloco, por incrível que pareça, é a Independiente Del Valle, que passa em primeiro no grupo do Corinthians e cai para o Deportivo Pereira, que é a minha outra anotação aqui, que é o meu destaque positivo. Primeira participação do clube colombiano, faz uma baita campanha, chega nas quartas de final e sai para o Palmeiras. Então, esses são os meus destaques da Libertadores de 2023. Cara, ia citar justamente o que o Gabo disse sobre o Independiente Del Valle, né? Chega como campeão da Sul-Americana, passa em primeiro do grupo e é derrotado pelo Deportivo Pereira. Eu acredito que podemos citar o Flamengo como decepção também. Não se espera que o Flamengo vá ser eliminado pelo Olímpia. O Fluminense deitou em cima do Olímpia, né? Falando no placar agregado 5-1. E, né, realmente, todo mundo queria ali um Fla-Flu. Talvez a vida do Fluminense ficasse um pouco mais complicada, mas aí pegou o Olímpia. E engraçado, né? O Olímpia, motivado por ter derrotado o Flamengo, levou um choque de realidade ao se deparar com o Fluminense, né? Partidas também que eu colocaria como destaques positivos, eu colocaria as duas partidas entre Inter e Fluminense, que foram muito intensas, né? Para quem assistiu, gostou muito de ver. Na primeira partida, o Fluminense parece ter o jogo nas mãos e deixa o Inter chegar ao empate. E aí, na segunda partida, o Inter não mata o jogo e o Fluminense tira forças de lá para virar o jogo na Bacia das Almas, né? Bom, eu não diria que o Palmeiras foi decepção, porque chegar à semifinal de Libertadores não é nunca decepção. Mas o palmeirense ficou decepcionado nesse maldito tabu com o Boca Juniors, né? E realmente era aquele jogo que ia ser a rendição do Palmeiras, né? Exorcizar esse fantasma aí do Boca Juniors. O Palmeiras tinha plenas condições a isso e não conseguiu, né? E o Fluminense tentou salvar a temporada na Libertadores, né? O Fluminense, não, desculpa. O Boca Juniors tentou salvar a temporada na Libertadores. Uma temporada que nos torneios nacionais foi capenga, né? E que, inclusive, não conseguiu se classificar para a Libertadores do ano seguinte, né? E que foi curiosa, porque, vamos lá, se a gente for entrar na questão de merecimento, nossa, o Boca realmente era um favorito a chegar, afinal não era, né? A gente esperava, né, quase um quadrangular de brasileiros, né, com o Boca ali de intruso, como foi o que aconteceu, mas eu não esperava o Boca chegar nem na semifinal, né? 2-0 com o Racing, onde eu acredito que o Racing deveria ter passado, né? Chega e passa pelo Racing. Depois a semifinal com o Palmeiras, onde não houve futebol exuberante da parte do Boca, né? O Boca, ele é uma decepção, acredito que não da Libertadores, né? Porque chegou até a final, mas o torcedor chinês acho que não ficou contente com a temporada em geral do Boca Juniors. E aí, Felipe, o que você vai falar sobre os torneios os seus destaques da Libertadores? Você
Esperou realmente que o Fluminense poderia vencer a Libertadores? Teria alguém pensou que o Boca poderia vencer, a camisa era mais forte? Pô, eu vou reforçar aquilo que o Gabriel já falou, né? Eu também não gosto muito desse formato com tantos brasileiros e argentinos, né? Eu gostava mais quando a Libertadores era um pouco mais equilibrada. Você vê na UEFA Champions League que os times ingleses, né? Eles têm uma liga mais forte, eles têm um maior apelo midiático, mas nem por isso a Champions tá metade com o time inglês, assim, né? Tipo, então eu acho que daria pra fazer uma coisa mais equilibrada. A gente no Latinizados até já discutiu isso, tem gente que discorda, porque o Brasil também tem um território muito grande e tal, então se você pensar proporcionalmente, em termos territoriais até faz sentido, né, ter muito time brasileiro, mas não me agrada muito esse formato, não me agrada muito também o jogo único, principalmente na Sul-Americana. Acho que na Libertadores até faz algum sentido, mas na Sul-Americana o jogo único realmente eu acho bem ruim, porque você tem times com uma torcida menor normalmente, né? Os times que participam da Sul-Americana e que para eles é muito mais difícil, né? Se deslocar, assim, às vezes de país. Mas indo para Libertadores, de volta, né? Eu acho que foi mais uma vez, né? Essa predominância do Brasil e da Argentina. Tivemos o Boca na final, né? Porque tivemos aí várias finais seguidas, às vezes só de times brasileiros até, né? E o Boca mostrando sua força aí no torneio. Isso foi legal, apesar de não jogar um futebol também muito convincente, mas foi bom, porque isso dá um pouco de cara de Libertadores, né? Tipo, ter o Boca ali nas finais. E é isso, o Fluminense ganhou com muito mérito, jogando um futebol muito interessante, muito bonito, taticamente muito legal de se ver. E também pegou essa janela de oportunidade como já foi falado, das crises do Flamengo e do Palmeiras, né? O Palmeiras até consegue se recuperar na temporada, né? Consegue levar o título brasileiro, mas ali naquele momento da Libertadores, o Palmeiras estava numa crise. Acho que o Abel conseguiu achar soluções para retomar, né, o caminho vencedor desse time depois da eliminação. E o Flamengo que ficou nessa coisa meio vacilante o ano inteiro, né? Trocando de treinador, tentou aí o Vitor Pereira, o Sampaoli e depois o Tite. Mas já antecipando a minha projeção, eu acho que o Flamengo é um forte candidato para levar a próxima Libertadores, principalmente se derem carta branca para o Tite, fazer as mudanças, de repente, de elenco e colocar a filosofia dele, né? Porque eu acho que é um treinador muito competente, muito forte e já ganhou a Libertadores, tem um bom retrospecto, né, na competição. Novamente, vocês já completaram tudo. Mas falando do Boca Juniors, a gente sabe que a temporada do Boca Juniors ela não foi uma das melhores, né? Principalmente com trocas de técnico ao decorrer, enfim. Mas, como a gente falou no começo do programa, né? A Argentina ela foi campeã do mundo agora em 2022 com a garra argentina. E isso se espelha para os clubes argentinos, né? Quando menos você acha que eles são possíveis de ganhar alguma coisa, eles vão lá e ganham. Eles vão lá e conquistam, eles vão lá e vão para frente, provando que eles são capazes, né? Eu acredito que isso é o reflexo do que aconteceu do Boca Juniors esse ano, né? Eu acredito que foi, poxa, o Boca Juniors não vai passar, enfim, não foi, acho que segundo colocado no clube, no grupo do Fluminense. Mas o Boca Juniors tem um histórico muito significativo dentro da Libertadores da América, né? Quem não lembra quando o Paysandu foi lá, conseguiu botar 1-0 em cima do próprio Boca Juniors. E aí, quando foi decidir no Mangueirão, deu o que deu. O Boca Juniors foi lá e foi atrás do resultado. Posso trazer aqui São Caetano e outros exemplos mais. O Grêmio, enfim. O Boca Juniors, ele é isso, né? O time argentino, ele realmente, quando eles colocam a camisa,
Ele, não, se eu tô colocando a camisa e tô aqui numa final hoje e tô aqui na semifinal, eu tenho a possibilidade de chegar no meu objetivo. Que eu acredito que foi isso que aconteceu justamente no jogo contra o Palmeiras. Tá? Mas enfim, a gente já sabe mais ou menos o que é o Boca Juniors dentro dessa competição. Eu acredito que foi até um ponto positivo eles chegarem onde chegou. Eu acredito que se ele fosse começar aqui, vamos fazer a projeção 2023 da Libertadores. Eu acho que muita gente não ia dizer o Boca Juniors levantando a taça. Eu acho que a gente até chegou a comentar no começo do ano. Ia traçar aqui os times brasileiros para levantar essa taça. E também um ponto que eu queria destacar aqui, como decepção que eu acho que a gente não falou, foi tanto do Atlético Paranaense quanto do Atlético Mineiro. Eu esperava um pouquinho mais deles na competição, tá? Principalmente do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está aí, investindo no que está investindo, e eu acredito que é no mínimo uma semifinal, independente de quem seja o adversário. Né? Infelizmente eles pegaram o Palmeiras e acabou não dando certo. Mas a gente, como olhar, não como torcedor, mas como olhar crítico, todo mundo está vendo o que o Atlético Mineiro está fazendo. Então é no mínimo para chegar na semifinal, que não foi o que aconteceu. O Atlético Paranaense também me surpreendeu negativamente, foi pelo fato de terem saído pelo Bolívar. Né? Inclusive aqui no próprio Latinizados, como a gente falou aqui, né? Acho que em off, que o boliviano passa por algumas turbulências que acabam trazendo também para os times que jogam a Libertadores. O Atlético Paranaense tem tradição nessa competição. Já chegou na final aí, se eu não me engano, em 2 ocasiões, né? Sempre beira aí para pegar o título. E acho que o Bolívar não era um time para frear o Atlético Paranaense nesse sonho. Tá? Mas de restante eu concordo com vocês. Assina embaixo aí o que foi dito sobre a Libertadores. E passar aqui então pro Rafael sobre essa. A gente fechar esse bloco dos torneios. Sobre seus destaques, tá? Da Libertadores. Você que acompanhou a edição desse ano, o que você tem a dizer dos destaques? Você esperava essa final mesmo, Boca Juniors e Fluminense? Esperava o Fluminense campeão? Porque muita gente falou. Assim como fala do Botafogo no Brasileiro, por um bom tempo, o Fluminense também não tinha essa projeção. E até do Boca, como a gente comentou, né? Foi muito pela camisa, pela garra, que às vezes impressionante como o mérito do argentino de conseguir impor essa característica e muitas das vezes isso é suficiente para vencer a partida, coisa que o brasileiro não consegue colocar, e a gente tem equipes brasileiras que têm tradição também na Libertadores, mas chega lá quando é o que teria para usar a favor, né, a camisa ou a garra, eles não conseguem vencer apenas por isso. Não que seja apenas por isso que o Boca Juniors chegou também, né, com a mãe gigante. Acho que você tem a dizer sobre os destaques da Libertadores, tá? Bom, a gente teve bastante destaques, né, dentro da Libertadores. Vocês falaram agora há pouco sobre o Olímpia, né? O Olímpia mesmo, para mim, foi um destaque, porque é uma equipe que eu acompanho bastante e é uma equipe que tem problemas financeiros, principalmente. Tem muitos problemas lá de salários atrasados, transfer ban, essas questões, e ainda assim o time consegue ir bem em competições continentais, né? No caso da Libertadores, ele vai bem normalmente. Dessa vez, ele conseguiu eliminar o Flamengo no jogo que ninguém praticamente acreditava que ia acontecer. Acabou depois sendo eliminado pelo Fluminense. O Fluminense, eu acreditava que ele poderia ir bem. Não era o favorito, né? Porque o grande favorito, se você parar para pensar ali quem que seriam os favoritos, você falava em Flamengo e Palmeiras, basicamente. Só que aí, no fim das contas, o Palmeiras não fez uma boa Libertadores. Foi passando, sim, foi, mas não foi tão bem assim. Quando chega para enfrentar o mata-mata com o Boca Juniors, no meu ponto de vista, o Abel errou bastante quando ele usou essa ideia de usar os dois jogadores de lateral, um como lateral e o outro como ponta. Ali foi um erro crasso, principalmente depois da lesão do Dudu. A lesão do Dudu foi o que estragou o time do Palmeiras, totalmente, né? Porque aí o Abel teve que se virar, ele não usou o Endrick de primeira. No meu entendimento, ele erra no primeiro jogo, que ele poderia ter feito já essa alteração pelo Endrick. Ali era o jogo que o Palmeiras deveria ter se soltado um pouco mais na Bomboneira para talvez tentar fazer um resultado positivo e voltar e se segurar talvez em São Paulo. Não fez isso, preferiu se defender
e jogou da mesma maneira no segundo jogo. Só que o Boca Juniors, ele é um time que a gente viu como que ele jogava. O jogo dele era o quê? Era se defender ao máximo para levar a decisão para os pênaltis. E foi o que aconteceu. Só que o que acontece, né, nessa situação? Quando o departamento de scout do Palmeiras pega e faz o cálculo do segundo jogo, teve 22 minutos de jogo. Do segundo jogo tem 22 minutos. Então, o Palmeiras deixou de jogar no primeiro jogo, foi para o segundo jogo em São Paulo, só teve 22 minutos de jogo. Então, foi um erro do Abel. Ele bota os meninos para jogar apenas no segundo tempo do jogo contra o Boca. Se ele tivesse jogado, talvez, com o time completo, nos 2 jogos, talvez ele tivesse tido um resultado diferente. Tanto é que foi graças à entrada dos meninos que o Palmeiras conseguiu o empate, senão nem nos pênaltis ia. Falando sobre Sul-Americana, o Fortaleza foi bem, né? Teve a possibilidade de ser campeão, não conseguiu, acabou perdendo nos pênaltis. O time do Corinthians decepcionou do campeonato, também na Libertadores, depois foi para a Sul-Americana, também foi decepcionante. Foi uma situação realmente estranha, né? Um dos jogos que me chamou bastante atenção foi Corinthians e Estudiantes, lá na Argentina. Um jogo que poderia facilmente ter sido 10-0 para o Estudiantes. Mas era o plano do Luxemburgo, pô. Ele planejou tomar 1-0 só. Foi muito, muito esquisito. E aí foi uma situação que me chamou bastante atenção. Defesa e Justiça, mais uma vez, foi bem no campeonato também. Se você pega, por exemplo, Defesa e Justiça, ele conseguiu chegar na final da Copa Argentina também, perdeu na final, mas conseguiu chegar, avançou na semifinal da Sul-Americana. Então, mais uma vez, esse time se surpreendeu. Acho que são esses alguns dos destaques. Você falou do Fluminense, né? O que eu poderia dizer do Fluminense? Eu achava ele um dos favoritos. Mas você vê, apesar do título merecido que foi para o Fluminense não teve vida fácil na Libertadores, né? Aquele jogo contra o River Plate foi um jogo bastante complicado. O próprio jogo contra o Argentino Júnior não foi fácil para o Fluminense. Teve a questão da lesão do jogador no lance com o Marcelo, naquele jogo com o Argentino Júnior. Depois teve a própria final com o Boca Juniors não foi fácil para o Fluminense. Se não fosse o iluminado John Kennedy ali naquele lance ali, não sabemos o que aconteceria, né? E o grande destaque do time do Boca, no meu ponto de vista, foi o goleiro Romero. Ele que foi o grande destaque que levou o Boca Juniors praticamente para todas essas decisões onde ele foi. E do Fluminense a gente tem que destacar vários jogadores, mas o grande destaque para mim é o Fábio. O Fábio tem sido um jogador que me surpreendeu chegar na idade que ele chegou e o que ele está fazendo. Isso tanto na Libertadores como no Mundial. O que me surpreendeu foi ele saindo com o pé, dando drible em jogador do Manchester City. Aquilo lá me surpreendeu, porque o Fábio do Cruzeiro não era assim. Então, você vê que o trabalho do treinador realmente foi muito bom, o trabalho que ele vem desenvolvendo no Fluminense. Falando rapidamente da Sul-Americana, eu preciso destacar uma coisa específica, mas já destacando rapidamente 3. Primeiro, o Vojvoda, trabalho que acho que a gente tem que destacar. É impressionante. Segundo, o destaque positivo, por incrível que pareça, eu vou falar o Corinthians, mas vocês vão entender, não é para o Corinthians. É o Sub-23, né? Que levou o Corinthians até as quartas de final, se não me engano. O Corinthians joga com o time Sub-23 até as quartas de final. O terceiro destaque rápido é para o Paulo Guerreiro, que mesmo em nível de competição continental, dá trabalho com 40 anos. Acho que a gente tem que destacar. E o último e mais importante destaque é que na Sul-Americana eu percebi que o brasileiro faz com os vizinhos o que o europeu faz com a gente. Quando a LDU ganha do Fortaleza, muitos falam que é um absurdo, porque é um time equatoriano, que é uma vergonha, que o brasileiro nunca pode perder para um time do Equador, para um time da Bolívia. Enfim, é a forma de se falar. O brasileiro aqui, ele tem uma prepotência que é claramente o que o europeu tem com a gente. Então, prestar atenção que a LDU é um time competitivo. Aqui a gente tem times competitivos. O nível técnico da América do Sul é mais baixo, mas aqui se tem times competitivos que você tem que respeitar, como foi a LDU que foi campeão.